Deus fala com Samuel em visão. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, logo a partir do versículo 1, nós podemos perceber o cuidado que cada um tem que ter para com a voz de Deus. Com dois exemplos claros durante este capítulo. Versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. No versículo 1 do capítulo 3, Samuel, que registra esses acontecidos, nos deixa claro que Deus já não falava com o povo há muito tempo. As pessoas tinham procurado ouvir a voz de Deus, mas não ouviam, devido à imprudência de Eli. Você pode perceber logo nos primeiros versículos do livro de Samuel que Ana teve uma experiência com Deus, já a mãe de Samuel, não por causa do ensinamento do profeta, mas por conta própria. Ela mesma se achegou até Deus e depois de anos de sofrimento, fez ali um voto com o Senhor. Muitas pessoas naquele tempo não tinham tal intimidade e passavam anos e anos sem conhecer a Deus. Que era o trabalho do profeta levar a palavra de Deus, mas Deus já não falava mais através de Eli. Então, no versículo 2 do capítulo 3, prossegue. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Então, Eli, o profeta, foi se deitar e a Bíblia, através das palavras ali de Samuel, ela enfatiza que Eli estava se tornando cego, não apenas fisicamente, mas Eli já demonstrava a cegueira espiritual, pois como o próprio Deus declara ali à frente e no capítulo anterior, o profeta Eli, apesar de cumprir com as suas funções religiosas, ele fazia vista grossa com as atitudes de seus filhos. Os seus filhos eram terrivelmente ingratos a Deus, fazendo de qualquer forma os rituais sagrados, fazendo uso da sua autoridade, do seu sacerdócio para se aproveitar das mulheres, das viúvas e também para tirar vantagem dos sacrifícios apresentados. Então, Eli não possuía apenas uma cegueira física, mas também uma cegueira espiritual já apresentava Eli. Versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o chamou a Samuel e ele disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e deitou. Versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse,
não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Quantas pessoas, a exemplo de Samuel, não conhecem a voz de Deus? Elas até ouvem, mas não reconhecem que é o próprio Deus falando com elas. Elas se enganam pensando, é o pastor, é o homem que está a dizer isso. Não se engane, Deus ele fala. E se você não estiver atento a ouvir, vai passar despercebido e você vai perder a oportunidade, a direção, a oportunidade de ter o Senhor revelado a você. Outra coisa que nos chama a atenção, aqui já ali no versículo 8, você vai ver que pela terceira vez Deus chama Samuel e Samuel se apresenta a Eli, pensando ser o profeta a lhe chamar. E sem um mau espírito, sem um entediamento, mesmo as duas primeiras vezes ele se apresentando e Eli dizendo, não chamei eu, volta a deitar. Mesmo na terceira vez, não é relatado uma má vontade da parte de Samuel. Samuel era um menino, um jovem puro no seu entender, no seu servir. Por isso Deus veio falar com ele. Quantos não se irritam por tão poucas coisas? Imagine você, Samuel, pensar, Eli está de brincadeira comigo, está me chamando toda hora e dizendo que não está me chamando. Ele teria mais uma vez, ali ele iria perder essa oportunidade. Mas o nosso espírito, o nosso agir com todos, demonstra o nosso apreço com as coisas santas e com as pessoas. Então, no versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Olha a disposição de Samuel. Você tem tido essa disposição quando você tem sido chamado para fazer algo na igreja, para ajudar em algum trabalho? Você tem tido essa disposição para servir a Deus em muitas coisas que por vezes se torna repetitivo? Samuel era um jovem disposto, com boa vontade, com ânimo, apesar de ser jovem, ele tinha um ânimo para servir, ele tinha disposição. E continuando, ele disse, então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Eu quero chamar a sua atenção neste versículo, transição do versículo 8 para o versículo 9, aí onde Eli entendeu que era o próprio Deus que estava a chamar o jovem. E a instrução que Eli deu para Samuel, responder, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Logo no primeiro versículo, ali deste capítulo 3, Samuel começa dizendo que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Quer dizer, a palavra de Deus é escassa, não se havia mais ouvido falar a voz de Deus. Por quê? O próprio Eli revela ali
por que que Deus não falava mais com ele? Porque ele não ouvia. Ele não tinha disposição e ouvidos para ouvir. Deus só deixa de falar quando sabe que não iremos ouvir. Quando ele encontra em nós disposição para dar ouvidos ao que ele tem a dizer, felizmente, com alegria, ele falará. Pode ter certeza disso. Então, no versículo 10, Deus torna a chamar por Samuel. Então veio, pôs-se ali e chamou. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o ouvido que lhe ouvir, todo o que lhe ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Algo muito forte seria revelado através do jovem Samuel. No versículo 12, naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, contra o profeta Eli, tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Deus ele falava contra a casa de Eli por uma razão. Eles tinham uma missão. Eli ele tinha que ser o líder espiritual do povo, assim como também o líder de sua própria casa. Mas falhando como líder de sua casa, ele se tornava inútil como líder espiritual do povo. Se não conseguimos reger espiritualmente o nosso próprio lar, como poderíamos reger uma igreja ou povo, dar uma direção a alguém? Nós devemos, sim, cuidar de nosso lar, da vida espiritual. Eli falhou em repreender e ensinar os seus filhos, fazendo aquela vista grossa, fazendo-se de cego e depois, consequentemente, se tornando espiritualmente e fisicamente quase que cego. Vamos ali ao versículo 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. A profecia que era revelada a Samuel, a visão, não era contra o próprio Eli por causa das suas próprias falhas quanto ao servir, quanto às suas obrigações no templo, na casa de Deus. Eli até fazia tudo o que ele tinha que fazer. Porém, quanto aos seus filhos, ele não os repreendeu quando estes falhavam com Deus. Tem de haver uma separação entre aquilo que é nossa família e o espiritual. Se você que nos ouve agora não fizer essa distinção de o que é santo, o que é de Deus, está acima de tudo, você logo vai abrir brechas para fazer vista grossa ao que os outros vão poder fazer lá na obra de Deus, de qualquer forma, de forma relaxada, e você não vai se importar. Você vai deixar passar muitas coisas ruins que têm acontecido. É claro que você não deve ter maus olhos, mas também não deve se fazer de cego quando as coisas estão de forma errada. Então Deus,
Ele não tinha nada contra as atitudes de Eli no servir, mas sim na falta de Eli ser um sacerdote dentro da sua casa. Eli, dentro da sua casa, era um pai que deixava os seus filhos fazerem de tudo, ignorando ser ele o sacerdote do próprio Deus, ser ele o profeta do Deus vivo. Então, no versículo 14, Deus conclui a palavra dada a Samuel. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade. Quer dizer, não haverá perdão para a iniquidade. Qual que é a diferença da iniquidade, do pecado da iniquidade para os outros pecados? A iniquidade é o pecado planejado, é o pecado que é maquinado. Tudo que os filhos de Eli faziam, eles planejavam em tirar vantagens. Eles, de antemão, já se preparavam para fazer o que era mal. Eles cometiam os seus crimes, vamos dizer assim, contra Deus, de forma estudada, planejada. Então, isso agravava o pecado. E esse pecado, essa iniquidade cometida por eles, não cabia expiação ou perdão, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Então, ainda que fosse apresentados sacrifícios em seu favor, eles não poderiam ser perdoados. Por que não havia perdão? Porque eles conheciam tudo que eles deveriam fazer, eram profetas, eram líderes do povo, e ao invés de guiar o povo a Deus, eles guiavam o povo longe de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele diz: ai daquele que fizer um desses pequeninos, dos meus pequeninos, tropeçar. Imagine quantos não tropeçaram por causa das atitudes dos filhos de Eli e o próprio Eli em negligenciar, repreender os filhos. Com certeza, muitos haviam ali se perdido por causa do mau exemplo deles. No versículo 15, nós temos ali Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Imagine você a posição do menino, do jovem Samuel, em ter que falar para o seu mentor, para aquele que havia lhe ensinado todas as coisas santas, porque foi o que Eli fez. Eli provavelmente fez o trabalho em Samuel que ele deveria ter feito com seus filhos, não só do ensinar, mas repreender e guiar e buscar a pureza que Samuel manifestou, que ela fosse manifesta nos seus filhos. Mas é certo que através da afetividade amorosa de pai, ele negligenciou fazer dos seus filhos verdadeiros homens de Deus e fez deles duas crianças mimadas, dois homens mimados que poderiam fazer o que bem entendesse, mesmo com as coisas santas de Deus. Regalias essas que não foram dadas a Samuel por não ser filho de Eli, mas sim Samuel era fruto do sacrifício de Ana. Então Samuel, ele ficou com medo de dizer, de revelar, mesmo sendo a palavra de Deus, porque era uma palavra que ia contra Eli. Mas o próprio Eli colocou numa posição de ser verdadeiro e trouxe a revelação a ele. No versículo 16, então Samuel
Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça. E outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então ele colocou ali um peso sobre Samuel. Talvez Eli tinha medo de Samuel querer tomar o seu lugar como profeta ainda nos seus dias e lhe esconder as revelações de Deus para que ele não falasse ao povo o que Deus tivesse revelado. Assim, ele pensou que Samuel poderia dar uma despertalhão. A verdade é que os olhos de Eli já não eram bons. Não eram bons. E provavelmente teve ele malícia contra o jovem Samuel. Então fez uma ameaça: se você me encobrir, Deus vai fazer o mesmo com você. Então você vai ser castigado. E no versículo 18, temente a Deus, Samuel revela a Eli a palavra, a visão que ele teve. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor. E não encobriu. Aí respondeu Eli, olha só, respondeu Eli a Samuel e disse: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Essa resposta demonstra uma pessoa fria em sua fé, demonstra uma pessoa longe de Deus. Mesmo diante de tal revelação, dizer que não haveria perdão para sua casa, não houve nem sequer um pingo de temor na resposta de Eli. Talvez você pense: ele reconheceu a soberania de Deus, dizendo: ele é o Senhor. Não, ele foi relaxado em sua resposta. Não houve temor, não houve respeito. Ele disse: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Em outras palavras, deixe ele fazer o que ele quiser. Quantos se rebelaram contra Deus com tais respostas? E Deus conhece o que tem dentro de cada um. Se Deus disse que não haveria perdão para a casa de Eli, sabia muito bem Deus o que cada um já tinha dentro dele ali, tanto os seus 2 filhos quanto o próprio pai, que amava mais os filhos do que a Deus, que negligenciava repreender os filhos em detrimento das coisas sagradas de Deus. Mas essa revelação mostra a nós como nós temos levado as coisas santas, as coisas sagradas. Deus escolheu em Samuel, viu em Samuel um jovem disposto, um jovem temente, um jovem que tinha santidade em tudo que fazia. Deus tem encontrado isso em nós? Será que Deus tem encontrado isso em você? Para concluirmos este capítulo, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Deus confirmava tudo que Samuel dizia, porque Samuel andava em espírito, e o que Samuel dizia não era contrário à vontade de Deus. Quando você tem esse caráter, essa atitude, esse espírito, tudo que você disser também será confirmado por Deus. E no versículo 20, e todo o Israel, de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló
porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Deus não deixou de falar com Samuel nunca mais, porque Samuel nunca abandonou a santidade para com o Senhor. Você quer sempre ouvir a Deus? Ande em santidade, tenha um bom espírito, cuide da sua fé, tenha temor em tudo que você faz para com Deus. Deus abençoe a todos. Espero que essa meditação venha lhe ajudar muito na sua fé.